É por isso que, após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não, ele disse para fazermos compras. Compras! Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte à sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e o uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo? Não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transportes seguros, ou sustentabilidade, ou justiça? Bens de consumo? Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo, até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro, e descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre o design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional, mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado, ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisto. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3.000 anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio, se não nos fazer infelizes com o que temos?
Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes, mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos, e quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos, então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar, e podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo para o lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase da produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar. Pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, 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 todos devemos reciclar, mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente, por 2 razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites, do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores. E muito importante, em recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo, um sistema que não desperdice recursos ou pessoas, porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto, e é baseada em sustentabilidade e equidade, química verde, 0 resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas. Já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer.
Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram, e nós também somos pessoas. Por isso vamos criar algo novo.